Pois foi uma estreia com o pé direito do Juventude, 2-0 sobre o Vitória aqui no estádio Alfredo Jaconi, e eu vou falar sobre esse jogo, primeira rodada, Campeonato Brasileiro 2025, aqui nesse vídeo, né, pós-jogo do Juventude. Saudando o Périco Auto Center. Périco Auto Center tem o melhor das películas 3M na Périco. Chama no WhatsApp 54 981 34 0798. A Périco tem tudo que o seu carro precisa para ficar completo. Rua Sinimbu 478 em Lourdes. Cassol Autopeças, CDV credenciado pelo Detran. Compra o seu carro batido ou acidentado com pagamento à vista. Chame no WhatsApp 54 99979 9543. A gente, desde que projetou esse jogo durante a semana na Rádio Caxias, desde que começamos a projetar o jogo, a gente dizia que o Juventude ele enfrentaria na estreia um time do campeonato dele. Óbvio, o Campeonato Brasileiro, sim, mas dentro do Campeonato Brasileiro tem alguns outros campeonatos. O campeonato da permanência, o campeonato da classificação para a Sul-Americana, o campeonato da Libertadores, o campeonato para o título. O campeonato do Juventude, inicialmente, é o campeonato da permanência na Série A. E o Vitória também. O Vitória é um time que investe, a gente sabe disso, mas ele investe o suficiente não para mudar de patamar. Ele investe para chegar no mesmo mercado que o Juventude vai, por exemplo, e oferecer mais pelo mesmo jogador. E dentro deste mercado, que eu repito, ambos vão, o Vitória talvez com um pouco mais de conforto que o Juventude está sendo mais competente. Estava olhando, ainda antes da divulgação da escalação, o time que jogou a final do Campeonato Baiano, e que eu via era um Vitória que até, óbvio, tem qualidade, mas que tecnicamente não era um time muito melhor que o Juventude, muito antes, pelo contrário, na maioria dos jogadores, na maioria dos setores, eu prefiro os jogadores do Juventude. E hoje, vendo o jogo e a vitória do Juventude, eu tenho certeza de que não falei nenhuma besteira. Gostei do Juventude nessa partida em que ele ganhou o jogo por 2-0. Fez 2 gols com o Talhar e ainda teve um gol mal anulado do Enio. Mas vamos lá. Primeiro tempo, o Juventude viu o Vitória dominar e ter mais posse de bola, mas tendo uma boa marcação o time do Juventude. Vitória dominava, produzia até um pouco no setor ofensivo, mas sem grandes oportunidades. Teve 4 escanteios no primeiro tempo, uma produção interessante, mas foi o Juventude que bem cedo fez o primeiro gol. O lançamento do Abner, do campo de defesa, ele achou o Talhari avançando pela ponta direita, invadiu a área, ganhou da defesa, chutou cruzado, marcando um bonito gol. O Juventude fazia 1-0. E aí, essa estratégia do Juventude de ter domínio, de marcação, mesmo que o adversário tivesse a bola, foi uma estratégia que deu certo. O Juventude ainda tinha algumas oportunidades em contra-ataque, embora não muitas, mas segurou no primeiro tempo o resultado de 1-0. No segundo, assim como no primeiro tempo, marcou cedo. O Emerson Batalha num baita lance pelo lado direito, avançou, levou 2 marcadores, fez o passe para o Talhari, que sem pensar muito, chutou, carimbando, a bola bateu na marcação, matou o goleiro Gabriel, bateu na trave e entrou. 2-0. E aí o Juventude tomou conta. O Vitória, que teve uma alta produção, ou pelo menos um alto domínio de posse de bola no primeiro tempo, não repetiu no segundo. O segundo tempo foi bem mais parelho, e o Vitória, por exemplo, que havia tido 4 escanteios no primeiro tempo, teve 1 no segundo, ilustrando um pouco dos números. E certamente, se eu pegar o scout com o percentual de posse de bola, também não foi o mesmo que o Vitória teve no primeiro. Então o Juventude, no segundo tempo, aí sim, marcando 2-0 cedo, ficou com o jogo à sua feição. Jogadores que atuaram bem, o Talhari fez 2 gols, isso é autoexplicativo. O Batalha também, tanto cumprindo função de marcação, quanto indo na dele de atacante, fazendo jogadas de drible, de velocidade pelo lado. O Riraldo, discreto como sempre, mas extremamente eficiente. Que grande contratação que fez. Abner, que estava dando uma osciladinha, parece, na reta final do Gauchão, teve mais um jogo exuberante, categoria, firmeza, fazendo uma boa dupla de zaga com o Adriano Martins. O Wilker Anfer, que eu acho que é titular desse time, vai ter dificuldade de tirar o próprio Adriano Martins. O Jadson é aquele mesmo Jadson de sempre, e o Juventude tendo individualmente várias figuras que se destacam e que ilustram essa vitória, esses 2-0 no jogo de estreia. É um Juventude que cumpre o seu papel, eu repito, no jogo do campeonato dele, e que agora enfrenta um Botafogo, atual campeão brasileiro, lá no Estádio Engenhão,
no próximo sábado. Aí é o plus que o Juventude precisa na tabela, buscar um ponto de repente lá, 3 é fenomenal, mas se não pontuar também não tem assim nada muito fora de uma normalidade. O certo é que o Juventude estreia no campeonato, cumprindo a sua cartilha e mostrando a força da Fortaleza Verde.